Ele vem me buscar. Eu quero ir com Ele morar. Quanto tempo será que vai demorar? Oh, meu Jesus, como eu quero te abraçar. Vou andar em ruas de ouro, receber um lindo tesouro. Face a face o verei e me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei, exaltando, adorando, louvando na nova Jerusalém. Aleluia. Ele vem me buscar. Eu quero ir com Ele morar. Quanto tempo será que vai demorar? Oh, meu Jesus, como eu quero te abraçar, te abraçar. Vou andar em ruas de ouro, receber face a face o verei e me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei, exaltando, adorando, louvando na nova Jerusalém. Vou andar em ruas de ouro, receber um lindo tesouro. Face a face o verei, prostarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei, adorando, louvando na nova Jerusalém. Santo, santo, Oi gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo.
Hoje eu vou falar sobre oferta. Minha reflexão se encontra em Provérbios 3, do versículo 7 ao 10. Vou ler ele aqui para vocês. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os celeiros ficarão completamente cheios e os barris transbordarão de vinho. Então, gente, primeiramente, o dízimo e Deus não é compreendido hoje em dia por muitas pessoas. Muitos acham que Deus está à parte de suas finanças, mas não. Em Salmos 24:1 diz: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, já que tudo é dele, por que apenas não devolver os 10%, que é o que ele nos instrui? Ele nos provê tudo o que temos e ainda nos permite desfrutar dos 90%. Ele nos promete honrar e sua palavra não volta atrás, certo? Nós precisamos entender que é obediência glorificar a Deus com as primícias de nossos ganhos. E sejamos fiéis também às ofertas e aos dízimos. E da mesma forma que vocês serão obedientes em dizimar, o Senhor será fiel em derramar grandes bênçãos em suas vidas, ok? Oremos, irmãos. Pai nosso, Pai querido, glórias a Ti, Pai, santo és Tu, Senhor. Eu Te louvo e Te exalto, Deus. Te agradeço, Senhor, por tudo que Tens feito em minha vida, em minha casa, Senhor. Peço, Senhor, para que venha abençoar todos os dizimistas e ofertantes de Tua casa, Senhor. Peço, Senhor, para que venha prover grandemente em Tuas vidas, Pai, e venha honrá-lo, Senhor. Peço, Senhor, para que também abençoe aquele que por algum motivo não dizima, Senhor. Peço, Senhor, para que venha prover em sua vida, Pai. Também peço, Senhor, para que não venha deixar faltar nada, Senhor, na mesa de Teu servo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. A paz, Senhor, pessoal. Fiquem com Deus. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar na cruz.
Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Saudos irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Espero que todos se encontram bem na santa paz do nosso Deus. Eu estou com muita saudade dos irmãos, saudade de estarmos juntos, saudade de estarmos congregando, saudade de estarmos adorando e louvando o nome do nosso Deus. Mas neste momento a gente não pode, né? É tempo de ficarmos em casa, é tempo de ficarmos guardados, mas a gente sabe que tudo isso passa, porque o nosso Deus é Ele quem está no controle de tudo e é Ele que nos guia. Antes de darmos início à nossa leitura, que está no livro de 1 Samuel, capítulo 17, eu peço aos irmãos que orem junto comigo para que o Senhor venha abençoar esta mensagem, para que o Senhor venha abençoar este culto, para que o Senhor venha abençoar cada um de nós. Vamos lá? Vamos orar? Peço aos irmãos que fechem os seus olhos junto comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Deus maravilhoso, Deus grandioso, a Ti seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação. Pai, eu te peço humildemente, limpa o meu coração, limpa os meus lábios, Pai, para que Ele venha falar apenas palavras a qual o Senhor me permite falar. Senhor, eu te peço também, prepara o coração dos meus irmãos, abençoando a vida deles, Pai, guardando a cada um deles e nos livrando. Fica conosco, Pai, e é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Como eu falei no início, a nossa leitura está registrada no livro de 1 Samuel, capítulo 17. A princípio eu vou falar os 3 primeiros versículos para a leitura, mas já vou adiantando aos irmãos que muitos outros versículos deste capítulo será mencionado até o término dessa mensagem. Guerra entre os israelitas e os filisteus. E os filisteus ajuntaram suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte de um lado, e os israelitas estavam no monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Pela leitura, os irmãos já devem saber de quem eu vou falar. Eu vou falar de Davi e Golias. Ainda que essa passagem ela seja muito conhecida por todos, ela nos dá várias versões de entendimentos, até nos dias de hoje, já que os desafios nos cercam todos os dias, todas as pessoas em todo o mundo, sem exceção de ninguém, é conduzida a enfrentar os desafios, é conduzida a enfrentar as batalhas que acontecem no dia a dia delas. A questão é, por que alguns conseguem vencer e outros não?
Porque alguns passam por dificuldades e vencem, e outros não. Porque alguns ficam enfermos e vencem, e outros não. Será que estamos preparados? Será que eu estou preparado? Será que você está preparado? Será que Davi, lá atrás, estava preparado para enfrentar esta guerra? Aliás, se continuarmos lendo o capítulo 17, vamos ver que Davi nem sabia que ia fazer parte de uma guerra. Davi ele estava ali apenas por obediência a seu pai, que ele fez um pedido e Davi acatou. Isso está registrado no versículo 17 do mesmo capítulo 17. Eu vou ler para que os irmãos venham entender. E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te para teus irmãos um efa deste grão tostado, e estes 10 pães, e corre e leva-los ao arraial a teus irmãos. Porém, esses 10 queijos de leite leva ao capitão de 1000, e visitarás a teu irmão a ver se vão bem, e tomarás o seu penhor. Então, a gente já sabe como Davi foi entronizado, no meio desta guerra, apenas por obediência ao seu pai. Ele foi conduzido até aquele lugar onde Jessé havia feito um pedido a Davi, Já faz 40 dias que eu não tenho notícias dos teus irmãos, então eu não sei como eles se encontram, se eles estão bem, a que pé anda essa batalha. E Jessé deu orientações, Davi, leva esses alimentos para os teus irmãos, traz notícias sobre eles, e para que seja mais fácil o teu caminho, leva também esses 10 queijos e entrega ao capitão que está à frente de 1000. Então era um exército, eu acredito que muito grande, tinha tropas de 100, de 500 e tropas de 1000. Se não tivesse tropas de 1000, Jessé não tinha mandado Davi levar os queijos para as tropas de 1000, para que o achasse, ou encontrasse os irmãos de Davi de uma forma mais rápida. E como obediência, Davi fez isso, Ele saiu ainda cedo, ainda era escuro, estava de madrugada, saiu antes do sol nascer, afinal de contas o percurso era longo e ele estava carregando peso, estava levando ali o que o seu pai havia pedido. E Davi chega na frente desta batalha ainda na parte da manhã. E ao chegar naquele local, o que Davi ele vê? Ele vê Golias, que afrontava o exército do Senhor há 40 dias. Golias afrontava ali, saía para afrontar, para ameaçar aquele exército no mínimo 2 vezes por dia, de manhã e à tarde. E Davi, quando ele chegou, ele ouviu as afrontas, Porém, os homens de Israel, vendo aquele gigante, fugiram de diante dele, pois temiam grandemente. Davi teve uma ação e o exército ele teve uma outra reação, surgindo aí uma pergunta, Quem é você quando desafiado? Você age, você reage, você foge, você fica com medo, você se esconde. A forma de como você lida com seus desafios, ela determinará se você vai vencer ou não. É muito bonito na teoria, É muito lindo. A forma com que você age determinará se você vai vencer ou não. Mas aqui a gente está falando de Golias. Quem era Golias? Vamos lá ver quem era Golias no versículo 4, 5, 6, 7 e 8, se for preciso. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gade, que tinha de altura 6 covados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés,
e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel, dizendo-lhes: para que saíres a ordenar a batalha, não sou eu, o filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Eu fui ver, né, de uma forma mais fácil qual seria o tamanho desse gigante, né? Fui pesquisar quanto era 6 covados e um parrão. E nessa pesquisa eu cheguei a 2,90 metros. Então Golias era enorme, né? 2,90 metros. Ele tinha quase 3 metros de altura. E então dá para entender porque o exército ali fugiu, né? E disse o filisteu: hoje as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem a quem possa pelejar. E Davi, quando ouviu, diz a Bíblia que Davi ele ficou irado, né? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Dá até para entender a ira de Davi, né? Golias com todo aquele tamanho, com toda aquela armadura, com aquele capacete, com aquela espada, com todos aqueles equipamentos que foi preparado para ele, né? Já que ele era de tamanho diferente, né? Era enorme, era grande. E por que Golias ele estava desafiando apenas um? Dá-me um a quem possa pelejar, e assim não haverá derramamento de sangue. Apenas um. É injusto, né? Chega até a ser bem conflitante. Dá-me um homem a quem eu posso pelejar com todo aquele tamanho. Por que Golias não chamou? Que venha o exército todo de Israel e eu o combatarei. Eu lutarei, eu enfrentarei. Que venha todo o exército. Mas não, dá-me um homem. Porque Golias sabia que no coletivo o exército era muito bom. É que nem nós, né? Na igreja, com todo mundo, pede oração para um, pede oração para outro. É muito bom. Mas assim, Davi, naquele momento, ele entendeu que a guerra seria única, né? Seria não só uma guerra no braço, seria uma guerra espiritual. Por quê? Porque Golias estava desafiando, estava menosprezando nada menos que o exército do Deus vivo. Ele não estava ali desafiando qualquer pessoa, não. É como se estivesse desafiando o próprio Deus. Então aquela guerra seria especial, né? Seria única e seria uma batalha espiritual. Por isso que Davi, ele não se opôs, né, em ir sozinho, porque se no coletivo o exército era bom, o exército teria que entender que no unitário, Deus ele é suficiente. Então aquela afronta, né, aquela guerra, ela seria vencida porque Deus é o suficiente e é Ele quem nos fortalece, né? É Ele quem nos conduz. E Davi, ele teve tanta certeza, ele creu tanto que ele iria vencer aquela batalha, que ele queria saber qual é o prêmio, qual a recompensa seria dado ao vencedor. Ele ficou interessado por aquela batalha, mexeu com o povo de Deus, mexeu com o exército do Deus vivo, está mexendo com o próprio Deus. Tá bem justo, né? Dá para encarar. Então Davi, ele viu que ele podia enfrentar aquilo. E isso está nos versículos 23 ao 27. Como você está com tempo, já que você está em casa, você acompanha aí toda a leitura, né? Qual que seria o prêmio que seria dado
aquele que enfrentasse aquela batalha. E sabe quando você tem que fazer algo e você não faz? Não faz porque você está com medo? Não faz porque é grande demais e está fora do seu alcance? Não faz porque você está com birra? Não faz porque você não quer? Vou fazer. Eu vou mesmo fazer, vai ficar assim. Quero só ver quem é que vai fazer. Aí daí vem outra pessoa e faz. E faz melhor ainda. Foi o que aconteceu com Davi, né? Aquela guerra não era dele, aquela batalha não era dele, aquele enfrentamento não era para ele, porém ele se manifestou, ele confiou no Senhor, ele confiava no poder de Deus e confiava que ia vencer. Ao perceber que Davi estava disposto a enfrentar Golias, seus irmãos começaram a hostilizá-lo. Está no versículo 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. E disse: Por que desceste aqui? Com que deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Tenso, né? Complicado. Aqui eu estou falando de famílias, pessoas próximas, de pessoas que deveria cuidar, de pessoas que deveria dar apoio. Porém, são os mais próximos, né? São os que estão ali lado a lado. Eles são os primeiros a criticar. Por que desceste aqui? Começa a questionar. Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Começa a acusar. Bem conheça a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste aqui para a peleja. Parece tão comum, né? Parece tão comum essas palavras, né? Parece que isso não acontecia só na família de Davi, acontece em alguns lugares também. Mas calma, não misture os assuntos. Estou falando de Davi. Né? Agora, se você sofre perseguições na sua igreja, na tua casa, na tua família, usa o discurso de Davi, então. Né? O discurso que está de quem é perseguido, que está no versículo 29 e 30. E desvia-se das perseguições, volte às primeiras palavras, volte ao primeiro amor. Davi, ele estava focado, ele tinha sido entronizado numa missão, achou uma oportunidade e não desperdiçou. Né? Tanto é que disse Davi a Saul, lá no versículo 32, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porque Davi tinha tanta certeza de que ia vencer aquele gigante? Porque Davi tinha tanta certeza que ele iria vencer, né? A confiança de Davi, ela não era sem causa. Na sua rotina, no seu dia a dia, ele havia desenvolvido um relacionamento com Deus. Quando ele ainda no campo, quando cuidava das ovelhas, e vem um leão e ele o matou, depois vem um urso e ele também o matou com suas mãos, ali Davi, ele adquiriu, né, experiências que fortaleceram sua fé e a sua confiança no Senhor. Assim como ele me livrou das garras do leão e as do urso, ele também me livrará da mão deste filisteu. Bem interessante as experiências de Davi, que o fortaleceram, né, que deu confiança para enfrentar aquele gigante. Então eu te falo, não despreze os leões, os ursos que você já matou até os dias de hoje, porque eles servirão, né, essas experiências para vencer os seus gigantes. Após ouvir os argumentos
de Davi, Saul disse: vai, o Senhor seja contigo. Saul não só permitiu Davi a guerrear, mas também ele o vestiu com sua armadura. Mas aí foi um problema, né? Saul tirou a sua armadura, deu a Davi. Davi, que não estava acostumado com todos aqueles instrumentos, aqueles equipamentos, né? Ele não conseguia nem se mexer. Muito menos Davi ia conseguir lutar com aquela armadura. A única coisa que poderia acontecer seria morrer com estilo. Daí Davi morreu com a armadura do rei. E ao devolver essa armadura, né, Davi ele nos dá uma grande lição de que não precisamos de muito. Pelo contrário, há uma grande assim, versão em que você não precisa de nada, você não precisa das armaduras, nem das ferramentas do seu irmão. Você pode ser simples, é simples mesmo. E Davi, na sua simplicidade, né, que ele conseguiu vencer essa batalha, né? Como assim, com a simplicidade? Lá, Davi, ele agiu com o que ele tinha. Como que a gente pode agir com o que nós temos? Porque Davi nos ensina que nós temos. E esse ensinamento, né, ele tá lá no Mateus 6:6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que estás em secreto. E teu pai que está em secreto te recompensará publicamente. Assim como Davi não precisava de muito, nós também não precisa. E nesse versículo tá todas as respostas. Mas tu, quando tiver dificuldade, quando tiver algum problema, não precisa contar a ninguém não. Sabe, entra no teu aposento. Eu acredito que você tem um lugar para dormir, né? Tem uma cama, então você tem um quarto. Entra nos seus aposentos, fecha a porta e ora ao teu pai que está em secreto. E teu pai que está em secreto te recompensará publicamente. Teu pai é terrível, né? Ele pega todo o seu problema, toda a sua dificuldade. Ela tá com problema? Conta pra mim. Conta só pra mim. É um segredo, é nosso. Ele pega aquilo que tá em off, resolve, ainda coloca on, né? Resolve o nosso problema e coloca em público, né? É onde a gente chega lá na frente, né, e agradece. Quero agradecer a Deus por Ele ter honrado, por Ele ter cuidado de mim. E o momento que a gente está passando é esse. Então somente entra nos teus aposentos, ora a teu pai em secreto. E lá na frente, quando tudo isso acabar, é o Senhor que vai nos recompensar publicamente. É o que vamos fazer. Vamos tão somente orar. Eu vou terminar aqui, porque o final deste combate, desta batalha, todo mundo sabe quem ganhou. Quem ganhou foi Davi. Mas o intuito dessa mensagem não é dizer quem ganhou, mas dizer como ganhou. Essa guerra ela foi ganhada com oração, com experiências, quando a gente chegou aos pés do Senhor. Então somente faça isso. Ore, ore e ore ao teu Pai. Somente ao teu Pai. Porque somente Ele é quem vai te guiar, é somente Ele quem vai te recompensar. E aqui eu quero agradecer essa oportunidade que foi me dada. Que todos tenham uma boa semana em nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Que maravilhoso, né? Acabamos de ouvir um culto aí pelos pequeninos, né? Pelo Ministério Infantil da Igreja, né? Juntamente com os seus professores, os seus auxiliadores. Isso é bom demais, porque o próprio Jesus, ele disse, né?
vinde a mim todos os pequeninos. E muitas vezes nós não queremos dar ouvido para as crianças, achamos que as crianças estão atrapalhando, fazendo tudo errado, e pelo contrário, a Bíblia sempre instrui nós a ensinar as crianças, né? Como diz Provérbios 22, instrui a criança no caminho que deve andar, até quando se envelhecer, não se desviará dele. Isso aí está lá em Deuteronômio capítulo 6, né? Quando Deus fala, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, né? E a Ele servirá. E aí ele continua no versículo 7 aqui de Deuteronômio 6, e esta palavra que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás teus filhos, e delas falarás assentado e em tua casa, e andando pelo caminho, e deitado e te levantando. Você tem ensinado o seu filho? Você tem instruído o seu filho? Ou a sua filha, né? Se posso dizer assim, responsabilidade aí do papai e da mamãe, né? O tema da mensagem, você lembra? Que a irmã Cícera trouxe? Você vai vencer? Isso me faz recordar lá de João, um texto que diz assim, que neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, Jesus dizia, porque eu venci. Jesus, ele venceu todas as coisas, e eu creio que se nós estivermos debaixo das tuas mãos, nesta rocha, né, nós jamais seremos abalados e vamos vencer também. Nós vamos orar por todos esses pequeninos, agradecendo por este trabalho ao qual eles têm realizado, porque eles são a igreja futura, né? Eles são o futuro de amanhã. Então que Deus possa recompensá-los, que Deus possa fortalecê-los, instruí-los, né? Convido você, oremos a este Deus Todo-Poderoso, glorioso, majestoso Deus. Pedimos a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia sobre a vida de cada um destes pequeninos e sobre este departamento ao qual está realizando este trabalho com cada um destes jovens. Que eles sejam cheios do Espírito Santo, que o Senhor possa abrir as janelas dos céus, derramando dons espirituais sobre a vida de cada um deles, ó Deus de poder. Que o Senhor dê dom de revelação, dom de ciência, dom de cura, Deus de poder, porque a tua palavra diz que tudo aquilo que nós buscarmos perante o Senhor revelaria a cada um de nós coisas insondáveis das quais nós nem conhecemos. Que estes pequeninos, que estes jovens, ó Deus de poder, cada dia mais e mais, possam crescer na graça, no conhecimento, possam ter sede e fome da tua palavra, Deus de poder. Que o Senhor dê sabedoria aos pais deles, para que saibam lidar com cada um destes pequeninos. Ó bendito Deus, afaste eles de todo mal, afaste eles de todo perigo, de todo roubo, de todo acidente, de toda má amizade, ó Deus de poder. Que os teus anjos acampem ao redor de cada um destes pequeninos, que eles sejam uma árvore frutífera, Deus de poder, e que as pessoas possam conhecer cada um deles pelo fruto, Deus de poder, do qual eles vão dar para a honra e glória do teu santo nome. Obrigado mais uma vez a cada um de vocês pequeninos, a cada um de vocês jovens, a cada um que fizeram parte deste trabalho. Louvado seja o Senhor através da vida de vocês. Vamos dar por encerrado com a bênção do Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o infinito amor do nosso Deus e Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus.